cada vez mais a seca assola e de que maneira todo o país, mas de facto o Sotavento Algarvio e em particular o Concelho de Castro Marim, desde há uns anos a esta parte, tem vindo a ser cada vez pior e este ano não foge à regra. Qual é o ponto de situação? O Concelho de Castro Marim, o Nordeste Algarvio, são aqueles que se calhar têm sido mais penalizados pela falta de água. As barragens foram construídas, as principais barragens que tiveram ao serviço da região, por acaso são no Concelho de Castro Marim, mas à época, não sei com que circunstâncias, mas que não deixo de criticar, não houve nenhuma contrapartida para o território, nenhuma para a criação de redes de abastecimento para a população destes territórios. Até o ano passado, tínhamos cerca de 56 aglomerados que não tínhamos rede de distribuição de água, muitos deles dependiam de furos públicos, muitos outros dependiam de abastecimentos autónomos com autotanque. Conseguimos finalmente terminar uma rede para 32 aglomerados, que são as comiadas que ladeiam o leito da barragem, veja só, e fizemos um investimento na ordem dos 5 milhões de euros, mas peca por ser tardio e peca por não ter sido o próprio Estado que, ao criar estas condições para a região num território como este, e que tenha retirado às pessoas as suas próprias terras e a mobilidade entre os próprios territórios, é fácil perceber, de uma aldeia para ir para a outra, a estradinha onde passava agora está por baixo da barragem, e não houve nenhuma compensação, nem tão pouco a criação de uma rede de abastecimento de água para estas populações. Logo, são solos esqueléticos, territórios difíceis, pobres, e que os furos secam, as alterações climáticas, e se ouvirmos os especialistas que fizeram estudos de projeção, hoje dizem que até existe um aceleramento nos efeitos da seca e, portanto, os furos entram em stress hídrico e nós temos que fazer um esforço maior para levar a água em autotanque. O agravante que sai a sala de legislação, bem, em defesa do consumidor, e que nos obriga a fazer controle analítico da água e permanente desses ditos depósitos autónomos que depois levamos para a população. É fácil perceber, se nós tivermos um depósito num ponto alto, num aglomerado disperso, com 11, 12, 15 casas, que em termos gravíticos, quem é que consegue ter primeiro água? E quando os primeiros são os lá de baixo, quando o de lá de cima tenta abrir a torneira, já não há água novamente, porque em termos gravíticos os que estavam em baixo conseguiram encher as suas reservas em casa. Portanto, então, em permanência, diariamente, temos autotanques a transportar água para estas populações. É difícil, não existem fundos comunitários neste momento para o Algarve para fazer este tipo de investimento, porque pressupõe-se que o Algarve já não tem esta realidade, mas esta realidade existe a 12 km do litoral, não estamos a falar a 70, 80 km do litoral. Houve um foco muito grande nos principais aglomerados, esquecendo muito este Algarve interior disperso, mas quando falamos de coesão territorial, temos que pensar que tem que haver condições mínimas de habitabilidade, e hoje a água e as comunicações são condições mínimas de habitabilidade. E o que é que acontece neste momento? Temos zonas que têm furos que não conseguimos, temos que dar uma assistência, um reforço e levar às zonas, aos depósitos para onde a água vai do furo, temos que levar lá manualmente e acontece que a água nunca será com o mesmo nível de pressão, com a mesma regularidade, cansa, satura a população que vive nesses meios, nesses sítios que já resistiram a tantas dificuldades, e alguns sonharam voltar e voltaram, e que depois chega ali às 4, às 5 ou às 6 da tarde, quando se vai para tomar banho e não há água. Nós que estamos habituados a abrir a torneira nas nossas casas, não percebemos a dimensão do que é a falta de água nestes territórios. Podemos pensar, bom, então, se não pensarmos na coesão territorial, podemos pensar, levamos as pessoas todas para o litoral. E eu acho que não é isso que se quer, eu acho que não se quer um Algarve abandonado no interior, mas é necessário fundos públicos, não houve uma política realmente de apoio público, nacional, para que se fizesse essas redes. Os municípios
é que tem, ao longo dos anos, concorrido para fazer as suas redes de abastecimento e se em alguns sítios conseguimos pôr a rede também de águas tratadas, de águas residuais, neste momento, como não temos disponibilidades financeiras e também não existem fundos integrados para isso, estamos a concentrar na água, sendo certo, estamos preocupados com o problema adjacente que são as águas residuais, não é? As águas são geradoras de águas residuais e que depois as pessoas têm que ter sistemas autónomos, fossas, e isso também acaba por ser outro problema colateral. Hoje, não se sente... Que demarches é que o município já fez junto do Governo Central? Olha, uma das coisas que eu tenho mais tristeza é andarmos aqui, digo-lhe, há 15, 20 anos à espera de um ponto de entrega de água do sistema em alta, que sem aquele ponto de entrega nós não podemos fazer as nossas redes locais. Isto significa o quê? As barragens têm uma entidade exploradora, neste caso as Águas do Algarve, a quem é dada uma concessão pelo próprio Ministério, e agora na renovação da concessão, mais uma vez ficou lá o ponto, mais uma vez não, pela primeira vez conseguiu-se colocar lá o ponto de entrega do Cerro do Enho, que é um sítio pertíssimo aqui do litoral e do qual dependem uma série de investimentos. As Águas do Algarve anteciparam, tinham um planeamento para fazer esse investimento só em 2024, por alguma pressão do município, anteciparam para que o projeto tivesse a ser feito já em 2022. Portanto, se tudo for cumprido, aquilo que se espera há 20 anos terá um prazo de execução entre 2022 e 2023. Mas significa que o município, em paralelo, vai ter que fazer as suas redes locais, que não faz sentido fazer quando não se sabe quando é que chega lá a água. E estas coisas demoram tanto tempo que as pessoas, o tempo e a vida das pessoas passa. E as marcas de quem lá viveu e de lá fugiu são tão más sobre as dificuldades da sua vivência que às vezes é difícil incentivar o seu retorno. Mas pronto, mesmo assim acho que devemos continuar a fazer e a pugnar para que estes investimentos se façam. Refere-se a que as coisas levam muito tempo, refere-se à burocracia, à decisão política, a quê em concreto? Olha, neste caso concreto, diria que é a decisão política. Foi a decisão política que tardou em que se fizesse este ponto de entrega no Cerro do Enho. Depois, há uma outra coisa que é uma questão de estratégica. Queremos ou não queremos, é ou não prioritário para o Algarve, que este Algarve interior tenha redes de abastecimento de água. Isso é uma decisão política estrutural. Uma ironia completa é aquilo que se pode dizer a este caso. O concelho que tem 2 barragens e há locais onde não tem água canalizada, enfim, isto é quase uma anedota. Vou-lhe dizer, nem a própria aldeia, quando fizeram a barragem, nem a própria aldeia de Odileite ficou com rede de abastecimento de água. Quem é que se esqueceu disso? Eu não estava cá, mas critico todos aqueles que não tomaram conta dessa decisão. Ou dessa defesa do território. Era a compensação mínima que o território poderia ter, era a sua execução ou o financiamento dessas redes. Estamos a falar já há 25, 30 anos, mas acho que às vezes nós deslumbramos com os grandes projetos que se anunciam e ficamos muito contentes quando falam de desenvolvimento sustentável. É um chavão que eu não posso ouvir quando não percebo o que é que isso traz para a melhoria da condição de vida das pessoas. É como, por exemplo, as centrais fotovoltaicas, que agora tanto se fala, e o que é que traz efetivamente para o território. Enquanto não trouxer nada diretamente para o território, eu acho que quem decide sobre o território, quem tiver esse poder de decidir sobre o território, deve pugnar para que haja compensações, porque há sempre um sacrifício do território. E as barragens foram um enorme sacrifício do território. As margens, nada se pôde fazer nas margens até há 6, 7 anos, porque teve-se à espera 25 anos de um plano de ordenamento da barragem. Por isso, quando nós olhamos para o Alqueva, que tem uma exploração económica, turística associada, aqui nunca teve, porque o próprio Estado demorou 20 anos, mais de 20 anos, a fazer um plano de ordenamento da barragem. Veja só, nem a própria barragem é explorada para outros fins que não para a água para consumo humano e para a associação de regantes.